Olá, queridos, estamos iniciando mais um estudo e o tema de hoje é Deus é quem traz o sustento. Abre comigo em Êxodo, capítulo 16, de 1 a 4. Êxodo 16, de 1 a 4. Olha o que diz o texto. E partiram Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos do pão até fartar? Pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor fale conosco, que o Espírito Santo traga a revelação para nós. Como têm sido os teus dias diante desta pandemia? Como está a tua família e as tuas finanças, meus queridos? Deus sustentou o povo no Egito, desde a saída até a entrada de Canaã. 40 anos na caminhada do deserto, e Deus sustentou o povo, que ficou 430 anos escravo no Egito. Só que o povo estava reclamando com Moisés. Tinha acabado de ter um grande livramento, presenciar o milagre do mar ter se aberto para o povo passar. Nenhum deles se molharam, passaram pelo mar, foram livres do Egito, teve um grande livramento, viveram milagres das pragas, do livramento das pragas, presenciaram a nuvem que estava na direção deles, presenciaram tantas coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Como que aquele povo se esqueceram tão rápido do livramento que Deus trouxe? Qual era a queixa daquele povo? E a queixa está aqui no versículo 2 e 3 que nós lemos. Porque a congregação, os filhos de Israel, começaram a murmurar de Moisés e contra Arão, por causa que eles estavam com fome e não tinham o que comer. Agora, amados, diante disso, eu tiro uma conclusão: que nenhum milagre sustenta a fé de uma pessoa. Porque, queridos, esse povo acabou de presenciar milagres maravilhosos. E agora eles estavam duvidando de que Deus poderia sustentá-los. Eles estavam duvidando do líder que estava conduzindo, que era Moisés e Arão. Então, eu vejo que um milagre, ele não consegue sustentar a fé da pessoa. Eu tiro duas coisas importantes em relação à fé. Primeira, a operação de milagres não é necessário ter intimidade com Deus. Então esse povo viveu sim o milagre, o extraordinário, mas porque havia uma palavra de Deus para Moisés, para com o povo. E Deus honra a sua palavra. Não foi por causa da fé daquele povo, porque aquele povo não tinha fé nenhuma. Então, amados, o milagre não é a operação de milagres não é necessário ter intimidade com Deus. Agora, a segunda conclusão que eu tiro importante em relação à fé é que a intimidade com Deus sustenta a fé e a confiança em Deus. Ah, meu querido, a intimidade com Deus sustenta a fé e a confiança com Deus. Então, independente do milagre, independente do que você está vivendo, se você confiar na palavra, se você tem intimidade com esse Deus, se você tem intimidade com o Espírito Santo, meu querido, a tua fé vai estar firme no Senhor, nas promessas do Senhor.
Nós temos o exemplo de Tomé. Tomé, lá em João capítulo 20, versículo 27 a 29. No versículo 27, Tomé, ele coloca as mãos nas feridas de Jesus, porque ele pede uma prova de que se ele era realmente o Jesus, o Messias. E Jesus fala para ele: coloque as mãos aqui, coloque as mãos nas minhas feridas. E no versículo 28, Tomé responde e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Só que Jesus fala para Tomé: Tomé, crestes? Porque me viste, Tomé, você crestes. Bem-aventurado os que viram e não creram. Então olha a resposta de Jesus. Jesus responde: porque me viste, Tomé, porque colocaste as suas mãos, aí você creu. Mas bem-aventurado os que não me viram e creram. Muitos precisam ser alimentados de milagres, de campanhas, para sentir-se mais fortes, religiosos. Muitos. O milagre já está provado que não sustenta a fé de ninguém. Diante desse exemplo, o povo de Israel, na travessia do deserto, como nós lemos aqui, estamos enfrentando a maior crise já escrito na história, diante da pandemia mundial, diante da crise econômica, pessoas perdendo seus empregos, empresas fechando, famílias endividadas. Mas eu creio que tudo isso vai nos levar a buscar ter mais intimidade com Deus, uma dependência total dele. Vamos provar do sustento diário suficiente. Versículo 4 de Êxodo 16 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover o pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Mesmo diante da infidelidade, Deus trouxe a provisão, porque Deus é fiel. Nós podemos ser infiel, mas Deus jamais será infiel. Agora, amados, abre comigo lá em Mateus, capítulo 6. Porque é interessante que aqui em Êxodo, Deus fala com o seu povo. Deus traz a promessa para o seu povo, e essa promessa era só para o povo de Israel, só para os judeus. Mas aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 32, Jesus fala com todos nós. É uma promessa para todos nós. E veja o que ele diz lá no versículo 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto vestuário? Considerai-vos como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Amém, queridos? Então, amados, nós temos uma tendência de acharmos que estamos seguros por causa do trabalho, do salário, da capacidade, dos recursos, dos bens. Mas hoje nós estamos vendo
que as riquezas e a segurança e a capacidade não têm forças com esta crise. Por isso, precisamos colocar a nossa confiança e a nossa dependência total em Deus. No Salmo 37, versículo 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o desamparado, o justo, e nem a sua semente a mendigar o pão. Queridos, Deus jamais deixa os seus filhos mendigar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero falar sobre lições sobre o sustento de Deus. E o primeiro, se você quiser anotar, o primeiro é o sustento era incomum. Amados, o maná que caía do céu era estranho, com um formato estranho, com uma cor diferente, muito diferente de um alimento comum que o povo estava acostumado. Deus traz o sustento de onde você menos acha que possa vir ou ter. Então, queridos, se prepare, porque naquele lugar que você achava que não podia sair nada, Deus pode ali fazer mover algo sobrenatural para a sua vida. Nós temos o exemplo do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 e 4. O Senhor fala para Elias: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali o sustente. Que coisa estranha, queridos! O profeta seria sustentado pelos corvos. Uma ave que como um urubu que comia do resto de coisas estragadas, mas todos os dias, nas suas refeições, estava ali trazendo o maná, a comida para o profeta. Elias estava tranquilo, porque ele estava ali recebendo da provisão. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus sempre prova a nossa fé. Deus sempre trabalha para que a palavra dele venha atuar, o seu espírito venha mover no nosso interior. O profeta poderia muito bem ficar os 3 anos ali, sendo sustentado naquele lugar, e depois trazer a palavra e acabar a seca, mas não. Deus falou para ele: olha, acabou, desse lugar acabou o seu sustento. E levou o profeta para outro lugar. Está lá em 1 Reis 17, versículo 12. Ele leva para a casa da viúva Sarepta. E olha o que diz o texto. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanheis 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Era a última refeição dessa viúva com seu filho. E ali eles iam esperar a morte. Deus leva o profeta para esse lugar. E desse lugar sairia o seu sustento, para até o momento em que ia acabar esse tempo de seca. Deus faz coisas tremendas. O improvável Deus faz. Nós temos outro exemplo, que é Pedro, que ele pega a moeda de estáter dentro de um peixe. Amados, olha só, está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 27. Mateus 17, de 24 a 27. Olha só: e chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro, os qual cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando a casa, Jesus lhe disse e antecipou dizendo: que te parece, Simão? Fez uma pergunta para Simão. De que cobram os reis da terra dos tributos ou censo dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios.
Disse-lhe Jesus: logo estão livres dos filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abre a sua boca, e ali você encontrará um estérter, a moeda que ia pagar todo esse imposto, e torna e dar por mim e por você. De onde ia sair o sustento deles? De um peixe. Amado, que coisa louca! Onde você menos imagina, o impossível, o improvável, é ali que Deus vai agir. Você pode dar um amém? Pode dar um glória a Deus? E veja que Jesus fala para Pedro, para ele ir no mar e pescar. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Não mandou Pedro fazer uma mobília, não mandou Pedro fazer uma rede, não mandou Pedro fazer... Não, porque Pedro era um pescador. E o lindo de tudo isso é que Pedro obedece. Sabe por que Pedro obedece? Porque Pedro já tinha tido uma experiência maravilhosa da grande pesca, onde ele havia pescado a madrugada toda e não conseguido pegar um peixe sequer. Mas ali, quando Jesus manda ele pegar a rede e lançar novamente a rede, e ele fala: debaixo da tua palavra eu vou. Aí está o segredo. Quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, quando você é fiel à palavra do Senhor, você está vivendo o sobrenatural de Deus. Por isso que quando Jesus manda Pedro ir pescar e tirar da boca o valor para pagar o imposto, Pedro não questionou. Pedro não ficou ali dando risada. Não, Pedro foi ali, pegou a vara e foi fazer aquilo que o mestre havia mandado. E ali ele retirou e pagou. Outro milagre surpreendente, conhecido por todos nós, está em Mateus, capítulo 14, versículo 17 a 20. É a multidão que recebeu o alimento de 5 peixes, de 5 pães e 2 peixes. Eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças que estavam ali. E todos eles foram alimentados por 5 pães e 2 peixes. Então está escrito: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, partiu o pão e deu aos discípulos e deu à multidão. Todos comeram fartamente, todos comeram. E a palavra diz que ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Quando nós obedecemos à voz de Deus, aquilo que parece ser o improvável vai acontecer. Não é o acaso que estava passando aquele menininho com os peixes e os pães. Não foi o acaso. E ainda, aquele menino entregou tudo o que ele possuía. Era o alimento para levar para a sua casa. Aquele menino também se rendeu à palavra, a obedecer. E com certeza aquele menino levou um cesto daquele cheio para a sua casa. Irmãos, nós precisamos provar dessa palavra do Senhor. Nós precisamos depender, sim, da sua palavra. E nesses dias, mais do que nunca, você vai precisar ter essa intimidade com Ele. Você vai precisar colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Você vai precisar ser sustentado pelo Senhor. Segundo, o sustento era diário. O sustento era diário, amados. Primeiro, o sustento era incomum. Nós vimos aqui os exemplos.
Segundo, o sustento era diário. É importante entender que havia a ordem de Deus, que o maná não podia ser guardado para um dia para o outro. O sustento que vinha era para aquele momento. Então era para você comer, se fartar e só. Mas mesmo assim, o que o povo fazia? Guardava no seu bolso. E quando iam buscar, estava tudo estragado. Porque Deus havia falado para eles. Vejam, amados, que mesmo provando do milagre, o povo não cria em Deus. Não cria na provisão de Deus. Não cria que não tinha fé no Senhor. Agora, havia só uma ordem, que de sexta-feira eles podiam guardar para sábado, porque sábado, conforme a lei, não viria sustento. Mas no domingo, novamente viria o sustento. Na segunda, novamente o sustento. Mas de sexta para sábado eles podiam guardar. Então, querido, mesmo com a ação milagrosa, Deus desobedecia. E todas as vezes que nós desobedecemos a sua palavra, a sua direção, fontes são fechadas. Fontes secam. Nós temos o exemplo lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, da oração do Pai Nosso. O que está escrito lá, amados? O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então, amado, o sustento é diário. E nós vamos, nesses dias, viver essas experiências. Terceiro, o sustento era um sinal do poder de Deus. Deus deu ordem a Moisés para guardar o maná na arca do Senhor, como um sinal do cuidado de Deus e do seu sustento e do seu poder. Lá em Hebreus, capítulo 4, Hebreus 9, 4, diz assim, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha um maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Hebreus 9, 4. Desculpa, irmãos, teve uma ligação, estava atrapalhando. Que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberto de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro, e que continha um maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Você sabia, amados, que o maná que ficou guardado lá na arca do Senhor não estragou? Por todo o tempo que esteve na arca. Ali era a prova do poder de Deus. E ali era para que o povo lembrasse que Deus sustentou em todo o tempo. A confiança no Senhor, Provérbios 3, versículos 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento, reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E em Êxodo capítulo 6, 16, 35, diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos até entrarem em terra habitada. Comeram do maná até chegarem às terras de Canaã. Depois que chegaram nas terras de Canaã, cessou o maná. Então, amado, mais de 40 anos ali, eles comeram do maná. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A minha pergunta é: qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Fale com Ele. Deposite a sua confiança nele. No Salmo 37, versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos,
e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. Vou falar novamente. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome fartarão. Salmo 37, 18 e 19. Queridos, eu quero encerrar lembrando que nós estamos vivendo um tempo de que nós vamos conhecer o sustento de Deus. Você já tinha ouvido muito sobre isso, mas todos nós estávamos tranquilos com o nosso trabalho, com a nossa renda, mas hoje nós vamos ter que colocar o nosso joelho, jejuar, buscar a presença do Senhor, e nós vamos ter que invocar o Senhor, colocar a nossa confiança nele. Eu falei sobre o sustento que era incomum, eu falei sobre o sustento diário, e eu falei do sustento que era o sinal do poder de Deus. Então, queridos, o Senhor vai mover sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. E eu creio que nós vamos ter tantos testemunhos que o Senhor será glorificado e louvado através das nossas vidas. Mas eu quero que você permaneça assim, firme. Coloque o seu coração em Deus. Estude essa palavra mais de uma vez. Encha o teu coração dessa verdade e pratique. Não seja como o povo que acabava de viver um milagre e no outro dia que era aprovado já esquecia, já lamentava. Todos os dias nós vamos viver o milagre de Deus. Todos os dias nós vamos viver o sinal de Deus. E você vai precisar reconhecer. Provérbios 3, 5. Você vai precisar confiar e reconhecer que o Senhor está cuidando de você. Traga louvores ao Senhor. Se renda a Ele. Repreenda todo espírito de dúvida, de incredulidade, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Se renda ao Senhor. Se levante diante do que nós estamos enfrentando, para ser uma prova viva do poder de Deus. Deus vai te usar e você será abençoado. Amém, queridos? Quero orar por esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha queimar nos corações. Que o poder que excede todo entendimento venha, Senhor, nos direcionar os nossos passos. Possa, Senhor amado, revelar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Senhor amado, eu repreendo agora todo espírito de incredulidade, todo medo, toda insegurança, toda ansiedade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós seremos provados sim. Estaremos diante, Senhor amado, do Rio Jordão. Não teremos saída a não ser atravessar. O Senhor vai mover um grande milagre. O Senhor vai agir sobre a nossa causa. Pai, que nós possamos estar firmes no Senhor. Que sejamos aprovados nesse tempo e não reprovados. Que não sejamos esses religiosos que precisam, Senhor amado, ó Pai, ser sustentados somente por milagres. Não, Senhor, que nós sejamos sustentados sim pela Tua palavra. E que o nosso coração se encha da fé verdadeira, Senhor. E possamos, Senhor amado, viver a Tua palavra em todo sentido, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, cobre esta casa, cobre esta família. Guarda, Senhor, os Teus filhos. E que através do testemunho dos Teus filhos, tantos outros venham se converter, venham ser salvos, venham ser libertos, que as nossas famílias venham ser salvas, venham ser libertas, que nesse tempo em que nós estamos vivendo, nessa crise, que nós não sabemos o que será o dia de amanhã, mas nós entregamos ao Senhor o dia de amanhã, porque reconhecemos que nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, e que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor, e desde já nós Te louvamos e Te engrandecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Fique na paz e no poder do Senhor Jesus.